Bom dia. Continuando aqui Mateus 13 hoje. 13 a partir do versículo 31. Falando sobre as parábolas, Jesus agora contando a outra parábola, que uma feito do grão de mostarda. Outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre toda semente, quando cresce, chega a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham se aninhar em seus ramos. A mostarda, o grão de mostarda, a semente é a menor, é considerada uma das menores, é pequenininha, quem conhece sabe. Jesus está fazendo a comparação entre ela e o reino de Deus. A palavra de Deus, uma pessoa, por exemplo, levando a mensagem da salvação, em qualquer parte, uma sementezinha ali lançada, a palavra lançada, ela cresce. Alguém recebe aquela mensagem vai à frente, e em pouco tempo ela está sendo divulgada em toda parte. Isso é uma maneira. E a outra maneira, como uma simples palavra, quando nós entregamos a alguém, faz com que ela venha meditar, conhecer um pouco do reino. Isso traz a fome, isso traz a sede. Ela procura conhecer mais, crescendo de uma forma, digamos assim, inesperada aos olhos humanos. O reino de Deus é o que nós chamamos, ele não tem limites da grandiosidade, mas, e todos os dias, todo momento, né, está crescendo mais. Por mais que nós não estejamos vendo isso, por mais até que nós não acreditemos nisso, diante das aberrações, diante das apostasias que vivemos, mas acredite, que está sendo divulgado, está crescendo. É como uma sementezinha pequenininha, como Jesus contou nessa parábola. E contou-lhe mais outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. Assim cumpriu o que foram dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Até o fato de Jesus falar em parábola, nós citamos isso já anteriormente, o próprio profeta Isaías já tinha dito, já tinha revelado que Jesus falaria em parábola, e Jesus ensinaria através de parábola. Toda a vida de Jesus, nós já falamos sobre isso também, foi profetizada, foi revelada, isso mais de 700, 800 anos antes da sua vinda. E nessa parábola ele fala que é exatamente sobre o fermento. Então a mulher pega um pouco de fermento, coloca num pouco de farinha, né? Aquilo ali cresce de uma forma. E ainda hoje, vamos fazer pão ou bolo, qualquer coisa, coloca um pouco de fermento exatamente para dar crescimento. A palavra de Deus é que traz o crescimento. O reino de Deus é grande, é enorme. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é uma pequena semente que nós lançamos hoje aqui. Ela cresce de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Uma simples palavra. Às vezes muitas das pessoas imaginam
que para as pessoas receberem o evangelho tem que ter longas pregações, longos ensinos, coisas demoradas. Não. A palavra é lançarmos a semente. Ela cresce. As pessoas despertam nela a sede, a fome do saber, do conhecer do reino, conhecer a salvação. E se caminham para lá então. Muito bem. Então Jesus despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-lhe dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. A parábola do joio, nós falamos ontem sobre ela. E Jesus explicou: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é Jesus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Explicando o que nós já falamos ontem, o Senhor agora não vai tirar joio do meio do trigo, não. Eles estão aí e vão permanecer até no grande dia. Aí serão atirados ao fogo. É como nós estávamos explicando ontem, que as pessoas às vezes questionam: não, por que se não é de Deus, aquela pessoa, aquelas ações, aquele templo, aquela igreja, aquela denominação, por que está aí, está crescendo cada vez mais? Deus não vai impedir crescimento nenhum. Porque existem pessoas que são devotos mesmo do diabo e Deus não faz nada. Deus não vai fazer, Deus não vai impedir, Deus não vai tirar ninguém. Agora nós temos a opção de segui-los ou não. Nós temos a opção de adorar a Deus ou não. Agora todos nós que fizermos as coisas erradas, não adorar, não sermos servos do Senhor, todos nós que formos joio, depois serão tirados na fornalha de fogo ardente. Será o Senhor que vai mandar. Não tem ninguém para nos defender, não. Se Ele próprio, Deus Todo-Poderoso, que é Jesus, vai nos mandar, vamos recorrer a quem? Muito bem, isso aqui nós já falamos bastante sobre essa parábola ontem. O tesouro escondido. O reino do céu semelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Ele está falando aqui, por exemplo, uma outra parábola, ele está contando aqui, como se fosse uma pessoa que, um garimpeiro, mexendo no terreno, encontra um tesouro enorme. Então ele, sem falar nada com ninguém, vai vende tudo, vende absolutamente tudo e compra aquele terreno para ele, por causa daquele tesouro que ele encontrou. Então nós temos que vender tudo, abrir mão de tudo em prol do reino de Deus. Nossas vontades, nossos querer, nossos desejos. Tudo em prol do reino de Deus. O reino do céu é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assenta e junta os bons no cesto, mas joga fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos, irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Separação acontecerá do grande dia. Os bons e os maus. Direita e esquerda. Direita, venha benditos meu Pai. Esquerda, afastai-vos. Jesus já disse. O mestre, então lhe perguntou Jesus: entendeste todas essas parábolas?
Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Todo aquele que conhece o Evangelho e ensina o Evangelho, vive o Evangelho, é como um pai de família. Tira coisas boas para o filho e usa, utilizando até das velhas para ensinar, para contar a história, para servir de exemplo. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam, exclamando: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o dos seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos estes poderes? Então, Jesus lá pregando, operando milagres, as pessoas não entendiam. Falaram: vem cá, de onde vem essa sabedoria? Ele não estudou, ninguém o ensinou. Como que ele sabe tanto? Como ele tem essa autoridade para ensinar? De onde vem esse poder de ele curar os enfermos? Ele libertar, expulsar demônios? De onde surgiu isso? Ele é daqui, nós sabemos que ele é. Esse aí não é o Jesus, o filho lá da Maria, irmão de Judas, de José, de Tiago? As irmãs dele não estão aqui? Nós tínhamos falado essa semana ainda anteriormente sobre o fato que Jesus foi o primogênito de Deus. De Maria não foi, foi o primogênito de Deus, perdão. De Deus ele foi o unigênito, único. De Maria o primogênito somente, foi o primeiro. Pois Maria teve vários filhos, ela e José tiveram filhos normais, vários. Não sei exatamente quantos, mas teve filhos e filhas, como a Bíblia nos relata aqui. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois foi uma mulher normal. Então eu estava assustado. Falei: de onde vem essa sabedoria deste homem? De onde vem esse poder deste homem? Que ensina tanto, fala, opera milagre. E ele é daqui, nós conhecemos, a família dele está aqui, ali a Maria, as irmãs dele, os irmãos. Mas eles não sabiam a origem divina do Senhor. Quem sabia essa origem divina era Maria, era José. Eles não sabiam, questionavam. E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhe afirmou: não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Jesus não pôde operar muitos milagres ali porque as pessoas não tinham fé. Por que não tinha fé? Ah, não, sabe, aquilo ali é Jesus, aquele menino Jesus. Ele está operando milagres aí, operando coisas, mas daí, eu conheço ele, eu sei de onde ele é. Foi o que Jesus disse: não há profeta sem honra na sua casa. Nós sabemos quando alguém se converte, quando nós nos convertemos ao Senhor, na nossa casa, nós não recebemos o respeito que deveríamos. Encontramos fora, não na nossa casa. As pessoas vão sempre nos julgar pelo que viram, de onde viram, pelo passado. Pessoas se convertem hoje, sempre vão deparar com acusações. Falar: não, agora aquela pessoa está querendo passar por santinho, por santinha. Eu me lembro que ela fazia isso, aquilo outro. Ele era assim, ele bebia, ele fumava, ele se drogava. Ele era mentiroso, ela era mentirosa, ela era adulta, era fornicadora, ela fazia isso, fazia aquilo. Essa que é a realidade. Nós temos que entender que a palavra de Jesus é real e verdadeira, ela se cumpre por inteiro. Ela nos mostra: não existe profeta sem honra se não for na sua casa. Nós podemos
ser pessoas exemplares diante de Deus, no nosso meio. Mas pelos nossos sempre seremos olhados de uma maneira diferente. As pessoas sempre vão procurar fora. E também entendemos que os milagres, para acontecer, dependem de fé. Jesus não pôde operar muitos milagres ali. O povo não tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 14, versículo 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus. Tetrarca quer dizer aquele que rege uma quarta parte do império. Tá? Esse aqui é o Herodes Antipas. Não tivemos, houve outros Herodes. Isso é Herodes Antipas. Tá? Por aquele tempo, o Herodes tetrarca ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus. E disse ao seu servo: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera poderes para fazer milagres. Herodes, o rei, falou não. Quando ficou sabendo, falou não, isso é João Batista. João Batista, o próprio Herodes tinha mandado matá-lo. Arrancar o pescoço dele, tirar o pescoço não, a cabeça dele. E falava assim, sem ele conhecer, sem ele entender bem, falou, não, isso é João Batista. Que o poder, por isso que ela opera tantos milagres. E disse ao seu servo, porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isto por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João havia advertido, dizendo, não tinha lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava um profeta. Mas tendo chegado o dia de celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sob juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou-lhe que fosse dado o que lhe pediram. E ele mandou decapitar João na prisão. João Batista tinha sido morto a mando do rei Herodes, porque João Batista era um pregador da verdade, não era um pregador, não era um bajulador, não era um hipócrita, porque era rei, tem que adular, não, ele falava a verdade. E Herodes tinha cometido um erro sério, um pecado sério, porque ele tinha Herodias, que era esposa do seu irmão Filipe, tinha separado, divorciada dele e casado com Herodes. É o que nós falamos sobre o adultério continuado. Não existe segundo casamento, não existe recasamento para Deus. E então o Herodes então Herodes falava com ele, né? Falava de forma clara, falava, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você tem adultério, está errado, é a mulher do seu irmão, não sua. Evidentemente que Herodias tinha raiva de João Batista por isso. Porque ela mostrava o pecado, mostrava o erro dela, e ela não queria sair dele. Assim também como Herodes. Mas Herodes queria mandar matar, mas tinha medo do povo, da reação do povo. Essa era a questão. Mas no dia do aniversário dele, ele fez uma festa, convidou todas as autoridades. E as autoridades lá, todo mundo presente. A filha de Herodias, ou seja, a filha de Herodias com o primeiro marido, com o marido verdadeiro, que era Filipe,
irmão de Herodes, aqueles costumes, naquela região, dançou, fez uma dança bonita diante do rei Herodes e dos convidados. Ele gostou e falou: não, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Ela perguntou à mãe, a mãe falou: não, pede a cabeça de João Batista no prato. Ela foi e pediu. Herodes não tinha como negar diante do público, de todas as autoridades, ele falou que daria o que ela pedisse. Ele não teve outra alternativa senão mandar arrancar a cabeça de João Batista, trazer no prato para Herodias, né? Nós sabemos depois que entregou para Herodias, para a filha dela, ela levou então para ela. Ou seja, eles quiseram, ela queriam não sair do pecado, do erro, mas queria eliminar o que mostrava para ela o pecado dela. O primeiro mártir do Novo Testamento não foi Estevão, foi João Batista. E João Batista morreu por defender o casamento único, por defender a palavra de Deus, por mostrar que casamento só existe um. Ele foi morto por isso. Isso nós temos que pensar muito bem sobre a seriedade do casamento. João Batista, o preparador do caminho do Senhor, morreu, foi decapitado por defender o casamento. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. As pessoas hoje banalizaram, querem casar uma, duas, casam, divorciam, separam. Muitos mal informados, muitos discípulos de Herodias, muitos discípulos de Herodes, que querem justificar, querem calar a boca do Senhor, exatamente isso, e ficam tentando distorcer a palavra de Deus e tentar alegar que nós chegaremos ainda lá em Mateus 19, dizendo que o Senhor permitiu, que o Senhor autoriza o divórcio do segundo casamento. Nós sabemos que é mentira. É mentira porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não autoriza em hipótese alguma, em nenhum momento, em nenhum lugar, autoriza o recasamento, autoriza um segundo casamento. Não existe esta permissão. Todos que assim praticam estão adultério, adultério continuado. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então não creia nas mentiras apregoadas em muito tempo e por muitas pessoas. Creia na palavra, creia no Evangelho, creia em Jesus. Primeiro mártir morreu por casamento e ele confrontava. Nós sabemos que todos, não importa se é ovelha, se é pastor, se é padre, quem quer que seja, qual autoridade for, está divorciado no segundo casamento, está em adultério. Não importa quem seja, homem ou mulher, está em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino do céu. Só existe um caminho: abandone. Abandone esse caminho. Abandone esse relacionamento. Isso não é casamento, isso é adultério. Abandone isso. Volte para o primeiro. Ou fique sem casar. Assim que Jesus ouviu estas coisas, retirou-se do barco, do barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo, manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Jesus pegou o barco, tentou sair para um lugar deserto.
Jesus era apesar de ser Deus, o Filho de Deus, ele era um homem como qualquer um. Ele precisava ter um lugar para ele, precisava descansar, repor as forças. Ele precisava de privacidade para orar, para falar com o Pai, tudo que nós precisamos. Nós vamos à igreja, nós oramos, nós falamos com Deus, mas nós precisamos de entrar no nosso quarto e estarmos sozinhos falando com o Senhor, falando com o Pai. Oramos muito bem no meio das multidões, mas precisamos ter o nosso momento com o Senhor, o nosso momento de intimidade com o Senhor. Nós sentimos cansaço físico, é a mesma coisa que Jesus. Só que Jesus tentou sair, mas o povo seguiu ele a pé. Jesus, no final da tarde, viu aquele monte de pessoas, aquelas multidões atrás dele. Trazia os doentes, ele curava os doentes, expulsava o demônio, pregava. No final da tarde estavam todos ali, os discípulos falaram, escuta, manda esse povo embora, para ele vir na cidade, nas regiões aí, comprar algum alimento, para se alimentarem. Mas olha o que Jesus disse. Jesus, porém, lhe respondeu, o povo não precisa ir embora, dá-lhe vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram, tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Os discípulos falaram, não, manda esse povo embora para ir para a cidade, para eles comer. Comprar alguma coisa para eles se alimentarem. Deus falou, não, eles não precisam ir embora não. Dá vocês mesmos eles de comer. Como nós vamos dar de comer? Que nós temos aqui 5 pãezinhos aqui, 2 peixinhos. Como nós vamos fazer isso? Como fazer? Como alimentar multidões de pessoas? 5 pães e 2 peixes. Aquele tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse, traga-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, olhando para os céus, abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e eles serviram as multidões. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Dos que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Vamos colocar por baixo pelo menos 10.000 pessoas. Entre mulheres e crianças, que tivesse mais 5.000. Alimentado com 5 pãezinhos pequenos. Fala que os pães eram pequenos. Nós sabemos que os pães os judeus não somos pães como nós somos pães abertos, mas está no estilo, no formato quase como se fosse uma pizza. 2 peixes. Jesus pegou, abençoou, apresentou ao Pai, começou a distribuir. E foi distribuindo, deu para os discípulos foram distribuindo e alimentou essa quantidade, quase 10.000 pessoas. Interessante, nós temos que observar que o Senhor nos mantém. O maná do Senhor, quando eu falo sobre isso, gente, o maná do Senhor é real em nossas vidas. O Senhor nos alimenta, não nos deixa faltar. Mas não espera de Deus, não espera de Jesus fazer aparecer um monte. É quando eu falo que essa pregação de prosperidade é mentirosa, é falsa, é hipócrita. Isso aí são, que quem prega isso são os arrecadadores de fundo de dinheiro. O que o Senhor propõe em todo o tempo veja você aqui, quando ele poderia ter feito aparecer, então, se ele quisesse, uma montanha de pães, montanha de peixes, mas ele não fez isso. Só foi distribuindo, de acordo com foi distribuindo, no final sobrou. Quando nós somos abençoados pelo Senhor, quando nós estamos sendo fiéis ao Senhor, o que nós temos é o suficiente. Eu conheço pessoas que falam, pastor, eu não sei, pastor, chega o final do mês, eu pego meu dinheiro, eu devolvo o dízimo do Senhor, recebo a bênção do Senhor, e eu vou pagar minhas contas, eu pago todo, eu penso que não vai dar, vou pagando todas as contas, pago é o suficiente, e o que tem dá para mim viver, vivo bem. E do outro lado eu conheço pessoas que ganham 10, 50 vezes mais e vive aperto devendo, o dinheiro nunca dá. Quando nós somos abençoados pelo Senhor, a bênção do Senhor, como está na... Irmãos, a bênção é que enriquece e não acrescenta dores. Deus não vai providenciar, não, Deus vai lhe dar 10 carros,
Deus vai lhe dar uma fortuna, não. Deus vai lhe dar o que você precisa. Deus vai lhe dar aquilo que você necessita. Vai lhe dar o alimento. Isso é o maná do Senhor. Montanha de peixe não apareceu. Montanha de pães não apareceu. Mas o que tinham ali, que era 5 pães e 2 peixes. A Bíblia está falando que eram 5 pequenos pães. Foi o suficiente para alimentar a multidão. Só homens, tinha 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Então, estou calculando para quase 10.000 pessoas ou mais, talvez. Foi o suficiente. O que nós temos é o suficiente. Nós temos visto isso em toda a Bíblia. Como lá desde lá do Antigo Testamento. Lá o milagre lá do azeite. Com Eliseu, né? A mulher só foi, não fez aparecer uma montanha de azeite, só foi na garrafa, só foi virando, enchendo. Com Elias, lá com a viúva de Sarepta, o que aconteceu? Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Falou, não, fazer o último bolinho aqui para nós comer e depois morrer. Falou, não, faz um bolinho primeiro para mim. Elias ficou lá durante 3 anos. Durante 3 anos não faltou azeite e não faltou farinha. Mas nada do Senhor. O que temos é o suficiente. O que temos dá para vivermos. O que temos dá para nós simplesmente desfrutarmos. É o maná do Senhor. Só que hoje as pessoas querem ver. Não, eu quero ver que eu tenho um monte ali. Eu quero ver que eu tenho isso daqui. Não precisamos de ver nada. Precisamos confiar no Senhor, praticar a palavra de Deus. 5 pequenos pães e 2 peixes foi o suficiente para alimentar multidões. O que nós temos é suficiente. Basta nós crer, basta nós apresentarmos o Senhor. É recebermos a bênção dele. É isso que nos mostra. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Nós lemos Mateus 14, aqui Mateus 14 até o versículo 21. Daremos continuidade amanhã a partir do versículo 22. Medita na palavra de Deus. Entenda o que o Senhor está falando. Entenda as parábolas do Senhor. Procure entender, procure compreender a palavra. Aqui, infelizmente, não dá para nós explicar muito, questão de tempo e por tudo mais. Mas se tem alguma dúvida, alguma coisa, podem escrever, podem enviar e-mail, que nós, com o maior prazer, procuraremos responder. Nos ligue. Todo tempo eu falo, gente, a resposta está aqui. Por isso, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.